Beleza, pessoal? Então eu vou fazer o sorteio aqui, vou falar um nome. Se a pessoa estiver presente, tá? Já pode desmutar o seu microfone, falar um oi e já ligar a câmera para que a gente possa começar a arguição, ok? Então vamos lá. Primeiro sorteado da noite, Fernando Henrique Batistella. Fernando está aí? Eu vou até abrir aqui as pessoas que estão participando. Ó, o Fernando não está presente, então já vamos para o próximo. Próximo sorteado, Emiliano Emídio Escobar. Opa, bem certo, estou aqui. Tudo bem, meu caro? Tudo certo. Você está me vendo aí certinho, peraí. Tô te vendo sim. Show. Peço só, o Alex Pereira, você está com a câmera ligada? Peço que você desligue sua câmera só para o Emiliano aparecer focado aqui para mim. Beleza, obrigado. Vamos lá, meu caro? Vamos lá, Sérgio. Primeiramente, só se apresenta para o pessoal, fala da onde que você é e o cargo que você prestou, tá bom? Perfeitamente. Eu chamo Emiliano Emídio Escobar, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e prestei o cargo de investigador da ECAP. Show de bola. Vamos lá, então, Emiliano, a partir do momento que a gente começar, nosso tratamento aqui será de candidato em excelência, tá bom? Perfeito. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo ótimo, senhor. Tudo bem também. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Perfeito, excelência. Candidato, soletre para mim a palavra visceral. Excelência, a palavra visceral, soletando ela, começamos com V, I, S, C, E, R, A, L. Visceral. Ok. Candidato, conjugue para mim o verbo reforçar na primeira pessoa do plural no futuro do subjuntivo. A primeira pessoa do subjuntivo do plural, né, excelência? Pois não, só Exatamente. vou formular. Quando nós reforçarmos, excelência. Ok, candidato. Passando para a disciplina de direito, gostaria de saber o seguinte: a interceptação telefônica, que é uma técnica de investigação, ela pode ser utilizada em crimes punidos com a pena de detenção? Não, excelência. Apenas em crimes que sejam a pena de reclusão. Lembrando também que nas contravenções não há cabimento. Então, nesse sentido, apenas no sentido da reclusão há o cabimento da interceptação telefônica. Ok. Candidato, como que se consuma o crime de latrocínio? Excelência, o crime de latrocínio, um crime contra o patrimônio, se consuma com a morte do agente, sendo que o agente sempre almeja roubar o patrimônio e, como resultado, nós temos a morte da vítima. Então, com a morte da vítima, se consuma o crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, em que há muito erro, né? Em virtude desse crime, as pessoas acharem que é um crime que cabe ao tribunal do júri, que é um crime contra a vida, mas candidato. patrimônio. Perfeito, excelência. Candidato, avançando para a disciplina de criminologia, por qual motivo o Durkheim dizia que até certo ponto a criminalidade ela era normal em uma sociedade? Excelência, Emile Durkheim afirmava isso em virtude do crime ser algo normal, natural da sociedade, em virtude do enfraquecimento dos vínculos sociais que acarretam o próprio cometimento do crime. Então, esse entendimento era o elencado por Durkheim, sendo algo natural, algo normal do meio social. E ele enxergava isso como algo positivo ou negativo? Negativo, excelência, como algo negativo. Que o funcionamento natural e orgânico da sociedade deveria ter um funcionamento igualitário, perfeito, harmônico. Ok, candidato. Candidato, quais são as funções da criminologia? Instante, excelência. A criminologia, creio que sendo uma ciência interdisciplinar, empírica, indutiva, ela tem como características principais
entender o criminoso, entender como ocorre o crime, as suas condições sociais e as formas de dirimir o acometimento, o ocorrimento do crime, né? Nesse sentido. Ok, candidato. Por fim, na disciplina de informática, eu gostaria que você me dissesse o que é um firewall. Excelência, a função do firewall é tratar acerca do envio e do recebimento de informações que talvez sejam nocivas para o usuário, de modo que ele não baixe, que ele não tenha acesso a determinados arquivos, links que contenham malwares, que contenham vírus. Então, ele é uma espécie de proteção que vem com o computador, que vem com o sistema de software. Ok. E por fim, candidato, o que é um servidor proxy? Excelência, o servidor proxy, que eu me recorde, é um servidor privado, um servidor que trabalha o barramento entre o usuário e o provedor. Eu me recordo era isso, excelência, não certo, mesmo com todo estudo empregado na disciplina de informática, que me recordo é mais ou menos isso, excelência. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado ao senhor. Emiliano, aspectos macro da sua banca, né? Eu achei bacana a forma como você responde as perguntas, com bastante segurança, aparentemente, né? Você consegue formular um raciocínio de forma rápida, não consegue, né? Não precisa pedir muito tempo, em que pese às vezes você se deparar com uma questão que você não domina o conteúdo, que você não se recorda, mesmo assim você consegue formular algo que diz respeito àquele, né, assunto. Isso é bastante interessante, né? É melhor que você tente responder do que você não responder, né? Porque você não responder, você já está ali zerando a questão. Mas quando você, então, responde, você consegue traçar ali alguns pontos para que, né, o examinador possa considerar a sua resposta incorreta, parcialmente correta ou totalmente correta, né? E como que é a forma de avaliação? Bom, não existe uma resposta decorada aqui perfeita. Nós temos palavras-chave pelas quais você deve passar para conseguir a pontuação máxima. Então, às vezes, durante a sua explanação, mesmo que você não se recorda por total, você consegue ali pincelar uma coisa ou outra e assim pontuar, beleza? Beleza. Também achei você muito tranquilo, né? Isso é um fato positivo, você sabe, né? Falar com uma tonalidade de voz que seja que deixa o examinador atento àquilo que você está dizendo, né? Não é algo muito arrastado, nem baixo, nem alto demais. Então, né, com relação a esses aspectos, eu achei muito bacana. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, com relação a sua. Agora vamos, né, diretamente às questões. Você soletrou corretamente a palavra visceral, perfeito. O verbo reforçar, né? Modo subjuntivo, modo hipotético, né? Algo que denota aí desejo, algo que é uma condição, etc., algo que é incerto. Então, a primeira pessoa do plural, nós, né? Nós temos uma setzinho de usar o quando, foi o que você mesmo disse, né? Então, quando nós. Até tirar, né? Isso, quando nós reforçarmos, perfeito. Ambas questões corretas, tá? Então, nota 100 aqui em português. Beleza. Direito, você apontou legal aqui, interceptação telefônica, ela né, está prevista numa legislação própria e ela só pode ser utilizada, né, como técnica de investigação naqueles crimes cuja pena seja reclusão. Show de bola. Consumação do crime de latrocínio. Ele se consuma com a morte do agente, né, da vítima. Essa eu estendi um pouco mais, né? Acho que poderia ser mais enxuto, né? Você respondeu aqui, começou a se estender, a prolongar, a falar coisas que não eram de interesse para a arguição, então eu tive que te dar um corte, então só toma cuidado com isso, para que você não extrapole, né, não passe daquilo que está sendo pedido, tá bom? Mas, no mais, foi uma resposta bastante completa e que atendeu aquilo que estava sendo esperado, tá bom? Então, direito também, nota 100. Criminologia. Bom, por que Durkheim, né, dizia que até certo ponto a criminalidade era normal? Bom, porque
todo organismo, ele possui ali, né, algumas células, né, tratando do organismo como um todo, algumas células que são prejudiciais, né? Então, você também, como bem pontuou, afirma que em uma sociedade, à medida que os vínculos, né, informais vão enfraquecendo, você tem, né, um distanciamento aí social, e isso corrobora para o aumento da criminalidade, né? Então, assim, o Durkheim considerava normal porque todo organismo possui, então, essas células defeituosas, né, que devem ser extirpadas, que devem ser retiradas ali para que o organismo possa funcionar corretamente. No entanto, o Durkheim, ele via essa criminalidade controlada, né, como algo positivo. Por quê? Porque através do combate ao crime, você consegue reafirmar os valores dominantes ali de uma sociedade, sabe? Quando você, por exemplo, combate o roubo, você consegue reafirmar a honestidade, entendeu? A integridade, a valorização do trabalho, certo? Quando você, então, combate, por exemplo, né, o estupro, ali você consegue preservar a boa, a ética, o pudor, o respeito, enfim. Então, o combate a esse tipo a essa criminalidade controlada, né, que não extrapola aquele nível normal, ele é positivo, beleza? Então, razão disso, considerei sua resposta parcialmente correta. Beleza, bom? Anotei aqui, show de bola. Quais são as funções da criminologia? Bom, as funções da criminologia, né, se resumem em praticamente 3: explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator, né, para evitar a reincidência e ressocializá-lo, e avaliar quais são os modelos de resposta ao delito mais eficientes e eficazes. Beleza? Então, como eu disse para você, não existe uma resposta engessada. Então, da forma que você falou, eu considerei a sua resposta correta. Beleza? Beleza. Então, aqui, criminologia, uma nota de 85 pontos, tá bom? Show de bola. Por fim, informática, o que é um firewall? Bom, um firewall, ele protege o usuário de ataques externos provenientes da internet. Como que ele faz isso? Ele age filtrando a entrada e a saída de pacotes na rede, monitorando, então, o tráfego de dados, né? A configuração de um firewall, ela consiste na combinação de regras que vão abrir e fechar portas lógicas, que vão agir dentro dos protocolos TCP/IP e UDP, né? O firewall, ele pode ser tanto um hardware como um software. Só que firewall não se confunde com antivírus. Então, na sua resposta, você citou assim, ele previne ataques de vírus e tal, as coisas. Bom, como você percebeu aqui, ele filtra a entrada e saída de pacotes, e não de malwares aqui, beleza? Sim. Então, considerei a sua resposta parcialmente correta aqui, ok? Show de bola. Beleza, Sérgio. Por fim, o que é um servidor proxy? O servidor proxy, ele age como um intermediário entre o usuário e o servidor, né? Então, ele vai conectar o usuário à rede externa. Então, ele facilita ali o controle e o gerenciamento das requisições de conteúdo. Ou seja, quando você vai acessar uma página, você necessariamente ele vai passar pelo servidor proxy, né? Por quê? Porque ele implementa uma política de restrição de comportamento para determinar quais tipos de serviços de internet podem ser acessados. Então, por exemplo, se você está aí utilizando, né, uma rede de trabalho, né, no seu trabalho, você tenta acessar uma rede social, um YouTube, e você tem um acesso negado, isso é decorrente da configuração do proxy. Beleza? Beleza. Então, aqui eu considerei a sua resposta, né, eu considerei um pouquinho aqui parcialmente correta. Tá? Eu me recordei mais ou menos, não tinha certeza, não. Também não vou falar que não sei, excelência, acho que também é queimar o cartucho, né, cara? Você tem que tentar também, né? Exatamente. Então, em razão de você ter citado aí, né, que ele faz essa conexão ali do usuário com a internet, mais ou menos assim, eu considerei parcialmente correta, então eu te dei aqui 50 pontos para que você pudesse ser aprovado nessa disciplina de informática, mas muito cuidado, né, que se porventura você tivesse errado aqui, você seria reprovado nessa última matéria, beleza? Beleza, Sérgio, vou ficar atento quanto a isso aí. Beleza, então, meu caro, no mais, né, se você quiser perguntar alguma coisa ou falar algo, fica à vontade, tá bom? Porque só agradecer o trabalho empenhado aí, o dispêndio de tempo. E eu acho que é isso, para todo mundo dizer, para todo mundo que deve treinar, né? Eu estou treinando também com uma amiga minha, então acho que isso vai dando desenvoltura, né? Acho que conhecimento a gente tem, a parte agora é saber falar, né? Se portar na frente Exatamente. dos doutores. Então, meus parabéns aí, uma nota final aí de 80 pontos, tá bom? Show de bola, irmão. Feliz ano novo para você aí, tudo de bom. Falou e brigadão. Para você também, meu caro. Obrigado. Valeu.
Pessoal, só um detalhe aqui, né? Eu peço para que todos fiquem até o final da nossa banca, né? Serão 5 arguidos, como eu disse para vocês, porque no final a gente vai estar, né, apresentando uma novidade aí, uma coisa muito bacana para vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos lá. O próximo sorteado da noite, Larissa Teixeira Menenguti. Está presente, Larissa? Deixa eu abrir aqui minha listinha de pessoas. Acho que a Larissa não está presente, então vamos para o próximo. Gabriela Ferreira. Estou aqui. Oi, Gabriela, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem e você? Bem também. Agora sim consigo te ver. Ótimo. Gabriela, se apresenta para a gente, fala de onde você é e para qual cargo você prestou, por favor. Meu nome é Gabriela, prestei para escrivão no DENTER 5, região de Rio Preto, e eu sou de Catanduva, cidade próxima. Boa, bacana. Isso aí, quando eu vejo o pessoal prestando para escrivão, meu coração até enche aí de felicidade. Sempre prestei para escrivão, sou defensor da carreira, gosto muito da profissão, espero que você também goste, tá bom? Obrigada. Preparada? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Candidata, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Silêncio, tudo bem e você? Bem também. Candidata, iniciando a sua avaliação oral pela disciplina de português, de acordo com o novo acordo ortográfico, há hífen na palavra extraoficial? Sim, Excelência, há hífen na palavra extraoficial. Candidata, conjugue para mim o verbo requerer na terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele requerera? Essa é a sua resposta? Sim, Excelência. Ok. Candidata, avançando para a disciplina de direito, o que se entende por termo circunstanciado de ocorrência? Excelência, termo circunstanciado de ocorrência, também conhecido como TCO, é um documento informativo que busca compilar as informações de um determinado fato, especialmente nos casos do juizado. É como se fosse um documento mais simplificado que compila toda a situação fática ocorrida. Para quais crimes? Para crimes de menor potencial ofensivo, Excelência. Ok. Candidata, o que seria um crime de mão própria? Excelência, crime de mão própria é uma classificação doutrinária que diz respeito a uma condição essencial ao agente do fato, ao agente passivo. Esses crimes só é passível de serem cometidos por algum agente específico. É o caso, por exemplo, do infanticídio, onde apenas a mãe pode cometer o crime. Ok. Candidata, avançando para a disciplina de criminologia, qual que é o postulado apregoado pela Escola de Chicago? Excelência, a Escola de Chicago buscou entender e estudar, como é próprio da criminologia, se aproximar do fato para entender como ele se desenvolve, buscou estudar a cidade e o seu desenvolvimento, né? Que teve como principal estudo a cidade de Chicago, no caso. Então, um postulado de Chicago é que essa disseminação, esse desgaste do tecido social, de afastamento das pessoas e distribuição no espaço geográfico, é capaz de acentuar a criminalidade. Candidata, dê para mim um exemplo de prevenção secundária. Excelência, a prevenção secundária seria uma melhor iluminação das vias públicas, por exemplo. Candidata, por fim, na disciplina de informática, eu gostaria de te perguntar o que é a área de transferência? Excelência, a área de transferência trata-se de um espaço específico onde um documento que irá ser colado, que é copiado em uma pasta, a título de exemplo, e será colado em outra, permanece nesse espaço, em fase de transição, até o momento do seu depósito no local pretendido. Por fim, candidata, qual que é a função de uma placa-mãe?
Excelência, a placa-mãe, ela compila vários dispositivos do computador que fica localizado no gabinete, dentre eles CPU, memórias, entradas de dispositivos, entradas de diversos dispositivos, entre outros. Quando você diz compila, você quer dizer, você poderia me dar um sinônimo dessa palavra que você utilizou? Excelência, o compilamento é a ideia de junção, de centralização de todos os dispositivos. Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte. Eu que agradeço, obrigada, Excelência. Gabriela, gostei muito da forma como você respondeu as questões, utilizando uma linguagem bem técnica, formal, raciocínio bastante coeso, conseguindo trazer exemplos para as respostas. Um detalhe que eu não gostei da sua performance diz respeito ao seu olhar, você sempre está olhando para baixo, tá? Como é que funciona na banca? Você vai estar sentado numa cadeira de frente para o presidente da banca, e vão ter 2 delegados ao lado, né, do lado direito e do lado esquerdo. E eles vão fazendo as perguntas, né, passando o microfone à medida em que se derem por satisfeitos. Logo, você vai estar diante deles. Se você ficar com o olhar abaixado, isso vai trazer aquela sensação de dúvida, de incerteza, né, de fraqueza, assim. Então, eu recomendo que desde já você já faça suas bancas aí, olhando, né, para a câmera aqui, para que você consiga já ter esse olhar ativo, tá bom? E não ficar com esse olhar vago. Às vezes, essa devagação no olhar, a gente diz respeito, às vezes, a uma tentativa, ou às vezes a uma busca de algum conteúdo, né? Como se a gente estivesse olhando para dentro de nós mesmos, tentando achar algo, né? A forma correta de se expressar. Mas é algo que eu te dou essa dica aí para que você nas próximas já possa ir melhorando, tá bom? Perfeito, obrigada. Mas com relação à tua banca, vamos lá. Em português, a palavra extraoficial ela não possui hífen, tá bom? Porque nós temos uma palavra terminada como vogal e a palavra que a segunda ela se inicia com vogal diferente, então há a junção, né, do extra com o oficial. Então, não há hífen, beleza? Perfeito. Se do caso fossem vogais idênticas, seriam separadas. Por sua vez, o requerer, né, na conjugação da terceira pessoa do singular no pretérito mais que perfeito do indicativo, ele é conjugado como requerera, né, da forma como você me disse. Eu te perguntei se essa era a sua resposta, porque você me respondeu em tom de pergunta, né? Você falou assim, ele requerera? Meio que me perguntando, assim. Então, foi por isso que eu te perguntei, não para que você fizesse uma retificação, mas sim para que você demonstrasse certeza diante do né, da tua opção de escolha de resposta, tá bom? Esse foi involuntário. O olhar desviado, eu até tenho consciência, mas esse foi... Se você me perguntar se eu lembro que eu fiz isso, eu não lembro. Não, sem problemas. Com relação à matéria de direito, o termo circunstancial de ocorrência é o registro de um fato tipificado com uma infração de menor potencial ofensivo. Então, você foi falando, né, procedimento simplificado, atender os requisitos de atos especiais, mas o que eu queria mesmo é que você me mostrasse que ele era um procedimento que diz respeito ao registro de infrações de menor potencial ofensivo, tá bom? Mas considerei correto aqui, né, em pese tenha te induzir. O examinador, às vezes, ele pode fazer esse processo de indução. Ele você responde e ele te pergunta algo a mais para que você consiga atingir aquela palavra-chave que ele precisa, né? Nós temos 2 tipos aqui de examinador. Aquele que vai se contentar exclusivamente com o que você disse, e no caso aqui ele poderia pontuar parcial, porque você não falou, né, infrações de menor potencial ofensivo. E nós temos aqueles mais generosos que vão te conduzir para que você atinja aí as palavras-chave que são objeto de gabarito. Beleza? Beleza. Mas aqui eu considerei correto. Bom, crime de mão própria, né? São aqueles que só podem ser praticados exclusivamente pela pessoa taxativamente indicada pelo tipo penal. Né? Durante a sua resposta, você falou perfeitamente. Mas teve só um momento que você falou assim: existe uma condição especial do sujeito passivo. Tá? Mas eu acho que logo em seguida você fez uma retificação, então eu nem fiz aqui, nem tirei ponto, não. Você trouxe o exemplo do infanticídio, nós temos outro exemplo também, sei lá, falso testemunho, tá bom? Mas considerei correto aqui, só tome cuidado, né? Às vezes você fala um pouco rápido, mas não que esteja, né, extrapolando uma velocidade, mas para não falar coisas aí que podem contradizer a tua resposta, tá bom? Perfeito. Em criminologia, eu achei legal demais a resposta que você trouxe, né, da Escola de Chicago. Em suma, né, a Escola de Chicago, qual que é a premissa dela? Que o aspecto urbanístico, ele influencia, né, na
profilaxia criminal, ou seja, no cometimento de crimes, né? O modo como as casas estão ali ordenadas em uma cidade, isso vai ter impacto, sim, né, no cometimento de crimes, né? Prevenção secundária, você trouxe aí, né, a iluminação em vias públicas, ok, o exemplo legal, só lembrando que a prevenção secundária, ela busca atuar naqueles focos de criminalidade, né, então você atua naqueles locais onde há um maior índice criminal, como, por exemplo, criação de UPPs, né, que havia lá no estado do Rio de Janeiro, você tem aí uma instalação de câmeras de monitoramento, a iluminação, melhora da iluminação pública, né, dentre outros exemplos que poderiam ser citados. Com relação à informática, a área de transferência, né, ele é um recurso, então, utilizado pelo sistema operacional para armazenamento aí, de pequenas quantidades de dados de modo, né, temporário, para que você possa aí, realizar as operações de cortar, copiar e colar, né, que foi o exemplo que você trouxe, perfeito. Função de uma placa-mãe, ela interliga todos os componentes. Aí está outro fato, né, você diz compila. Geralmente, o compilamento, né, seria o processamento, que é feito pelo processador. Então, nesse caso, que eu te pedi um sinônimo para que a resposta pudesse ficar mais redonda, senão ela poderia ter umas arestas aí que, dependendo do examinador, poderia te tirar alguns pontos. Mas eu considerei correto. No final, então, a sua nota, 90 pontos, tá bom? Parabéns pelo desempenho. Obrigada pela permissão. Que isso, disponha. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa banca da noite. Próximo sorteado. Pessoal, geralmente eu faço um intervalo aí, né, do terceiro candidato, adiante, dou um intervalinho aí, mas eu acho que eu vou continuar aqui, né, a gente está progredindo bem na banca, faltam só mais 2 pessoas, tá tranquilo, a gente pode continuar? Se ninguém respondeu, é que pode, né? Então vamos lá. Isso aí, pessoal, show de bola. Porque antes também eu dava uma pausa para que a gente, antes, né, quando começou esse projeto, era um projeto, né, totalmente gratuito aqui, sem muitas pretensões, então eu estava utilizando a versão gratuita aqui do Meet, né, e como a gente criou a Turma Pro, aí, putz, eu queria ter conhecido a Turma Pro quando eu estava estudando para esse concurso, porque na Turma Pro a gente tem flashcard, milhares de flashcards para ajudar nas revisões, tem PDF com gabarito comentado, PDF com questões já cobradas nas bancas, tem mapa mental, tem coisa para caramba, além das bancas que são feitas, né? Então aí, né, já até vi aqui, pessoal que já está na turma, né? A gente fez o lançamento aí da Turma Pro, né? E agora a gente está terminando de fechar a última turma. Então, pessoal, eu queria demais ter, né, a oportunidade de ter participado, mas enfim, aí para a Turma Pro, para a gente dar para os nossos alunos a gravação das aulas, né, então agora a gente está com o Meet Premium, né, então dá para gravar e não precisa fazer intervalo, porque, né, não tem aquele timingzinho que a chamada vai ser encerrada. Mas vamos lá, pessoal, já dei essa pausinha aqui para a gente dar uma refrescada, né, na nossa mente, vamos continuar. O próximo da noite, Rafael Aishida. Vamos lá. Oi, boa noite. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo, Isso, professor. Rafael Aishida Chagas, né? Isso, né? Tá certo. Show de bola, Não é Rafael. bem difícil mesmo. Então, bacana. Fala pra gente de onde que você é e qual cargo que você prestou. Certo. Eu sou de Cotia, São Paulo, e eu prestei para o cargo de escrivão, da Interset. Bom demais, isso aí. Vamos lá? Vamos? Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo bem, e você? Bem também. Candidato, nós iremos iniciar aqui a sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Certo. Candidato, na frase, o delegado entregou o inquérito policial ao escrivão. Qual é a transitividade do verbo entregar? Excelência, a transitividade do verbo entregar nessa frase é transitivo direto e indireto, ou também denominado verbo bitransitivo. Ok? Candidato, na frase, os policiais estavam dispostos a tudo. Qual a função sintática de a tudo? Poderia repetir, por gentileza? Os policiais estavam dispostos a tudo.
qual a função sintática de a tudo? Excelência, a função sintática de a tudo é de complemento nominal, excelência. Ok, candidato. Candidato, avançando para a disciplina de direito, quem que pode impetrar um mandado de segurança coletivo? Excelência, de acordo com o que prevê o artigo 5º da Constituição Federal, os legitimados para a impetração de um mandado de segurança coletivo são partido político com representação no Congresso Nacional, uma entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano e todas as organizações sindicais. Candidato, o que são, né, ou quais são os atributos do ato administrativo? Excelência, os atributos do ato administrativo são a presunção de legitimidade ou veracidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade, a tipicidade e exigibilidade. Ok, candidato. Avançando para a disciplina de criminologia, qual fato histórico do século XX foi importante para a vitimologia? Excelência, o fato histórico que representou o redescobrimento, a época de redescobrimento e revalorização da vítima, foi o fim da Segunda Guerra Mundial, que através desta e também pelos estudos relacionados e encabeçados por Benjamin Mendelsohn, através do evento Novo Horizonte na Ciência Biopsicossocial, a vitimologia, através desse evento que passou a se emprestar maior importância ao papel da vítima dentro de um cenário criminoso ou mesmo para a ciência criminológica. Ok. Candidato, o que foi a teoria da tolerância zero? Excelência, a teoria da tolerância zero consiste numa ramificação ou mesmo uma teoria com influência sobre a Escola de Chicago, que partia do pressuposto que os menores delitos, por mais infimamente lesivos que fossem, deveriam ser coibidos na sua magnitude, de modo a evitar que os mais graves fossem praticados. Em razão disso, é uma teoria que passou a entender pela atuação firme e contundente do direito penal para a repressão dos delitos. Ok. Candidato, avançando para a disciplina de informática, o que é uma URL? Excelência, uma URL consiste num endereço que permite ao usuário localizar qualquer recurso dentro da rede, por meio da associação de nomes que ele digita dentro da barra de endereço do navegador, que permite requisitar o endereço, o mesmo documento por ele requisitado, por assim dizer. Ok, candidato. Qual é a tecla de atalho utilizada para transformar um texto escrito em letras minúsculas para maiúsculas? Excelência, dentro de um editor de textos, como o Microsoft Word, o comando de atalho por teclas permite ao usuário converter as letras minúsculas em maiúsculas, ou mesmo o inverso e vice-versa, é a combinação de teclas Shift F3. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, excelência, que eu agradeço. Rafael, Valeu. palmas para você, viu? Sensacional, né, a sua banca. Eu digo assim, já tem um período aí que eu estou acompanhando, né, alguns alunos e assim, eu falo que você está num dos, se não o melhor nível que eu já vi aqui, tá? Nossa, obrigado. Uma precisão incrível nas respostas, uma formulação de raciocínio bastante preciso, formal, utilizando vários elementos ali, né, que vão além ali do que está sendo pedido, mas que não está extrapolando, entendeu? Então, assim, meus parabéns para você, foi bom demais a sua banca, tá? É só manter, né, a prática, manter a constância, para que você consiga lograr aí uma nota 100, beleza? Certo. Vamos lá. Obrigado. Obrigado mesmo.
Vamos falar assim, né? Eu nem preciso comentar as tuas questões, né? Já acertou todas, mas eu vou só comentar aqui, né? Para os demais aqui que estão participando da banca também, né? O delegado entregou o inquérito policial escrivão, né? Quem entregar algo a alguém, então nesse caso que a gente tem a bitransitividade, né? VTDI, verbo transitivo direto e indireto, perfeito. Os policiais estavam dispostos a tudo. Quem está disposto a algo. Então, né? Estar disposto, aqui no caso, disposto é um nome, né? Então, nós temos que a tudo complemento nominal desse nome. Perfeito. Ambas corretas. No direito, atributos do ato administrativo: presunção de veracidade e legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Bom, a exigibilidade, ela entra nesse contexto aqui da imperatividade também, tá? Então, assim, a exigibilidade, a boa parte da doutrina não considera ela aqui um elemento do ato, mas aqui eu não tirei ponto de você, porque você já tinha citado os outros, beleza? Certo. É que tem divergência doutrinária mesmo, por isso que eu não, mas porque alguns doutrinadores consideram, né? Sim. Parte, né? Mas tudo bem, perfeito. Quem pode impetrar o mandato de segurança? Partido político, com representação no Congresso, sindicatos, entidades de classe, associação em funcionamento pelo menos um ano. Show de bola. Criminologia. Teoria da tolerância zero, né? Então, as autoridades, nesse caso, elas puniam agressivamente as pequenas violações da lei para evitar a ocorrência de crimes mais graves, né? É um braço aí da teoria das janelas quebradas, né? Tá tudo ligado ali na escola de Chicago. Show de bola. Informática, né? Teve mais alguma? Teve a questão da vitimologia, né? De fato, aí na fase do redescobrimento, a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial como esse fato histórico importante do século XX. Perfeito. Aqui é o URL, né? É o localizador padrão de recursos, ou seja, o endereço virtual da web que você pode, né, associar a um sítio, né, a um site, um computador, um arquivo, ou seja, é aquilo que você digita ali na barra de endereço para conseguir acessar algo na internet. E a tecla de atalho para transformar um texto de minúsculas para maiúsculo é Shift mais F3, perfeito. Então aí, nota 100, né? Meus parabéns novamente aí, tá? É só manter a constância aí, manter as revisões em dia, para que essa nota sua aí seja materializada lá no dia da prova, beleza? Amém, com certeza. Valeu, Sérgio. Muito obrigado, pela oportunidade. Eu que agradeço, meu caro. Eu que agradeço, de verdade mesmo. Show de bola, valeu. Valeu. Então, vamos lá. O último da noite, né? Essa banca incrível aqui que a gente já está fazendo aqui nesse início de ano, já para começar 2023 com tudo, vai ser o Henrique Santos. Henrique Santos. Boa noite. Tá presente? Sim, boa noite. É que você tá aqui no Alanat Alan. É outro perfil? Não, é que é o nome do meu e-mail. Tá. Mas Henrique Santos é você. Isso, Henrique Santos sou eu. Não, tranquilo então. Beleza. Vamos lá? Primeiramente, né, se apresente aí para nós, fala de onde que você fala e qual cargo você prestou. Boa noite, o meu nome é Henrique Santos, eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, prestei para o DINTER 10 para investigador de polícia. Show de bola. Vamos lá então, Henrique. Preparado? Só um momento, só para tirar a minha cachorra da cama aqui, peraí. Vamos lá, beleza. Vamos lá. Essas bancas essas bancas ao vivo são boas demais. Uma vez eu estava fazendo uma banca com uma candidata e o filho dela começou a chorar e foi uma loucura, mas foi muito bacana esses imprevistos aqui do ao vivo. Mas é isso aí. Tranquilo? Sim, senhor. Então, bora lá. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo bem, senhor? Bem também. Candidato, dando início aqui à sua avaliação oral pela disciplina de língua portuguesa, eu gostaria que você conjugasse para mim o verbo ver na primeira pessoa do futuro do subjuntivo. Ok, excelência. Só um minuto, por gentileza. Excelência, quando eu ver. Candidato. Excelência. Sim. Por gentileza, eu posso reformular a minha resposta? Claro. Quando eu vir. Ok. Candidato, na frase, as respostas serão ofertadas pela assessoria de imprensa. Qual a grafia correta da palavra assessoria? Excelência,
A grafia correta da palavra assessoria é com 2 S's. A, S, S, E, S, S, O, R, I, A. Assessoria. Ok. Candidato, avançando para a disciplina de direito, o que se entende por homicídio privilegiado? Excelência, o homicídio privilegiado é quando o agente delinquente ele age imbuído por uma relevância moral e social. E também, excelência, vale destacar que ele age após uma provocação do seu algoz, daquele que está fazendo ali um mal contra ele. Certo, você disse revelante valor social ou moral, que, né, que dá causa e a conduta. É somente isso ou tem mais alguma outra hipótese? Excelência, quando ele está impelido por... Só um momento, excelência. Me fugiu a palavra da mente, mas é quando ele está impelido por relevante... Só um minuto, excelência. Ele está tomado por uma força maior que ele, excelência. Eu não me recordo no momento a palavra correta. Ok. Candidato, o que se entende por flagrante impróprio? Ok, excelência. Só um minuto. Excelência, o flagrante impróprio é aquele quando o agente ele não foi preso ou recolhido no momento da ação, mas sim após ela, excelência. E não houve uma perseguição. Ele foi encontrado, mas não houve uma perseguição a esse agente. Ok. Candidato, avançando para a disciplina de criminologia, qual a relação entre criminologia, política criminal e direito penal? Excelência, o direito penal ele é baseado no dever ser. A criminologia é baseado no ser. E a política criminal ela é baseada no valor, excelência. A criminologia ela não como é que eu posso lhe dizer? Uma ciência que é submissa às outras, mas ela simplesmente faz a agregação de ciências para as outras ciências, como a política criminal e o direito penal. Candidato, o que era o comportamento de conformismo para o autor Robert Merton? Excelência, seu comportamento de conformismo era quando o indivíduo ele tinha as suas motivações sociais e as suas motivações constitucionais. Só que ele as fazia, excelência, simplesmente por fazer. Ele não tinha uma certa ambição naquilo. Ele sequer, excelência, ele tinha uma visão de que podia conquistar algo com aquilo. Ele fazia só por ser mais um dentre outros da sociedade. Então, ele era conformado com aquela situação social e constitucional. Candidato, avançando para a disciplina de informática, o que é uma intranet? Excelência, a intranet é uma rede interna, corporativa, aonde pode ser acessada através de login e senha. Ela é diferente da internet? Sim, excelência. A diferença dela com a internet é que a internet ela é global e ela não há restrições, em regra.
Os protocolos que elas utilizam também são diferentes? Não, excelência, os protocolos são iguais. Ok. Candidato, por fim, cite para mim 2 exemplos de software de compactação de arquivos. Perfeito, excelência, 1 minuto. Excelência, 2 protocolos são o ZIP e o RAR. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, excelência, tenha uma boa noite. Vamos lá, Henrique. Falando aqui sobre a tua banca, cuidado com algumas palavras informais que você, né, diz aí ao longo da sua resposta, como, por exemplo, assim, me fugiu a mente, assim, não que seja totalmente errado, né, mas o não me recordo ao certo seria mais cabível ao caso, né, porque o fugir a mente aí, ela tem um tom mais conotativo, né. Me deu branco. É como se fosse um meu deu branco aí. Mas, de todo modo, eu achei legal a forma como você respondeu aos questionamentos, né, tentando responder aí, cometeu alguns equívocos, né, que eu vou passar a partir de agora a comentar, mas, de modo geral, persistir na prática e na constância para que você possa melhorar o seu desempenho, tá bom? Vamos lá. Em português, você, né, conjugação do verbo ver. Como no caso que nós estamos no futuro do subjuntivo, o correto seria quando eu vir, né? Foi o que você... Quando eu vi. Isso, você fez a sua retificação, perfeito, resposta correta. Palavra assessoria, nós temos a grafia dos 2 S em ambos os casos, no assessoria, ok? Uhum. Beleza, então, correta em ambas as questões. Direito, vamos lá. O que é um homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado, ele é uma hipótese de redução de pena. Ele acontece quando o agente, por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, né? Então, no caso aqui, você, além de, né, não falar que era uma hipótese de redução de pena, você não falou por completo aqui. Então, considerei a sua resposta parcialmente correta, beleza? Por sua vez, o flagrante impróprio é quando a pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime, né? O flagrante presumido é quando ela é encontrada com objetos que presumam ser ela o autor do fato. Então, que você errou. Em razão da sua resposta anterior ter sido parcialmente correta e essa errada, você seria eliminado do direito. Infelizmente. Tá bom? Cuidado. Na hipótese real de uma banca, acredito que o examinador faria uma próxima pergunta para você, para definir a sua eliminação ou não, para que, né, se você acertasse, você seria aprovado, se você errasse, você seria reprovado. Beleza? Vamos lá, mas para ficar, né, semelhante aos demais, eu só fiquei com as 2 aqui. Na criminologia, olha só, a criminologia, a política criminal e o direito penal, de certo modo, eles vão se relacionar da seguinte forma. A política criminal, ela é uma ponte entre os dois, né? A criminologia, ela busca explicar o porquê do crime, o porquê né, daquele fato ser influenciado por fatores endógenos e exógenos, né? Quais são as variáveis que vão influenciar ali na prática criminológica, né? Quais são os objetos ali de estudo, né? A vítima, o controle social, o criminoso, o crime. Então, a criminologia, ela se preocupa com esse estudo, né, social ali do fator criminal. Já o direito penal, ele materializa aquelas estratégias que são definidas pela política criminal. Então, vejamos. Bom, a criminologia consegue enxergar que dentro de um ambiente doméstico há uma ocorrência de crimes, e esses crimes impactam em demasia toda uma sociedade, ou seja, uma criança que cresce nesse contexto de violência doméstica, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver, né, traumas, e esses traumas vão contribuir na incidência delitiva lá no futuro. Então, percebendo isso, a política criminal, ela busca o quê? Estratégias para reduzir os casos de violência doméstica. Então, o direito penal vai lá e cria a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que prevê aí uma série de medidas protetivas para a mulher, né, para a pessoa em situação de violência doméstica, bem como aí busca punir o agressor que pratica esse tipo de conduta. Beleza? Entendeu? Então, assim, diante de tudo que você falou, eu considerei parcialmente correto aqui, porque você disse, né, não foi aquilo que era esperado por completo da resposta, mas pontuou alguns aspectos interessantes. Beleza?
Por sua vez, o comportamento de conformismo para o Merton ele classifica os indivíduos como conformistas ou os desviantes, né? Os conformistas são aqueles que são aqueles indivíduos que se conformam e se adaptam aos meios institucionalizados para atingir as metas culturais impostas. Já os desviantes, eles não, eles vão buscar os meios ilícitos para conseguir atingir essas metas, tá? Então, assim, a forma como você colocou, eu considerei parcialmente correta aqui também, beleza? Porque, né, de certo modo, o indivíduo conformista, ele vai aceitar ali os meios constitucionais, os meios legais, para ficar ali dentro da legalidade, beleza? Ok? Por fim, na disciplina de informática, só um detalhe aqui, então, criminologia, ambas parcialmente corretas, te dei aqui, considerei uma nota de 50 pontos, tá? O que é uma intranet? A intranet, né, é uma rede de computadores semelhante à internet, porém ela é de uso exclusivo de uma determinada organização. Quando eu digo semelhante, é que ela utiliza aí os mesmos protocolos, né, a mesma pilha aí de protocolos, né, conceitos de rede, arquitetura de redes, etc. e tal. E os softwares aí de compactação, como você bem pontuou, zip e RAR, ambas questões corretas. Então, no geral, a tua banca aqui, você teria uma nota, né, caso você acertou as duas de português, as duas de informática, criminologia foi parcialmente correta, no entanto, no direito, né, você acabou cometendo aí o erro, então você seria eliminado, mas caso contrário, seria uma nota em torno de 80 pontos, tá bom? No mais, eu agradeço aí pela sua participação, né? E aí nós já encerramos, então, a nossa banca de hoje, mas eu quero chamar, então, o professor Léo para estar entrando aqui no ao vivo comigo, para que a gente possa falar com vocês a respeito da nossa Turma Pro, que vai começar essa semana ainda, pessoal. Como eu disse para vocês, né, ao longo dessa preparação, vários alunos pediram, né, que nós tivéssemos uma turma dedicada, exclusiva, com vários materiais e outros pontos. Então, nós lançamos a Turma Pro em questão de minutos, as vagas se esgotaram, né? As vagas se esgotaram muito rápido, porque é uma turma com vagas limitadas, né? Logo, em razão da gente fazer banca com todas as pessoas da Turma Pro, não tem como a gente deixar aberto para todo mundo. Então, a gente, né, pegou ali as 10 primeiras pessoas e já fechou a turma, né? Só que foram muitos pedidos para que a turma fosse lançada novamente. E aí, nós, na aula passada do professor Leonardo, a gente abriu, né, as vagas de uma nova Turma Pro, porque até então o professor Léo ele iria conduzir essa turma, no entanto a gente conversou e a gente vai fazer a turma mesclada. Eu também vou participar. Nós vamos dividir, né, as bancas para serem feitas geralmente no final de semana e outra na semana. Então a gente já tinha fechado aí as 10 vagas da nova Turma Pro, só que agora a gente vai abrir mais 10 vagas, porque como eu vou participar, nós vamos ter, então, 20 vagas nessa turma própria que a gente vai abrir. Repito, 10 já foram preenchidas. Então, nós temos somente mais 10 vagas disponíveis, né? E, para você que está participando dessa banca aqui, nós vamos disponibilizar um cupom de desconto, tá, pessoal? Um cupom de desconto para que vocês consigam participar dessa turma própria que a gente está abrindo com o preço de lançamento, né? E eu, então, vou passar a palavra aí para o professor Léo para que ele possa passar para vocês essa super promoção, esse super presente aí, para que a gente já comece o novo ano com tudo. Fala, galera, beleza? Estão me ouvindo bem? Tá tudo me ouvindo? Estão me ouvindo certinho? Beleza. Massa. Fala, galera, pô, muito legal a banca de hoje, o pessoal foi muito bem. Bom, como todo mundo sabe, a preparação para a prova oral é uma preparação bem diferenciada do que se preparar para uma prova tradicional, né? Prova escrita, marcar a opçãozinha ali. Então, você tem que estar muito bem preparado, chegar com muita confiança. E essa confiança a gente adquire normalmente falando com alguém que vai te dar um feedback avaliativo, pegando dicas de estudos, vendo realmente e treinando para aquela hora, que é a hora H para aquela prova, né? Então, gente, a gente preparou um material muito da hora para vocês. São vários resumos, são vários e-books que a gente está disponibilizando também. Já tem e-book de como se preparar para a prova oral, tem e-book de criminologia. Acabei de disponibilizar na plataforma do aluno o e-book sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo, com questões comentadas. Então, tem muita coisa boa, legal mesmo. São mapas mentais, tem mais de 8.000 flashcards já disponíveis para você usar no Anki.
E a Turma Pro, você vai participar todas as semanas de uma arguição profissional até a data da sua prova. Então, gente, são muitos benefícios que vale muito a pena. A Turma Pro são apenas 10 vagas. O pessoal geralmente quer fechar mais em cima da hora, e a gente não vai conseguir atender todo mundo. Para garantir que todo mundo chegue fechado, uma turma garantida, uma turma boa, a gente está abrindo apenas mais 10 vagas para essa Turma Pro. Tá bom? Pessoal, detalhe que na última Turma Pro que a gente lançou, as vagas acabaram antes da live acabar. Né, a gente estava... Léo, você já consegue mandar o link aqui no chat para o pessoal? Vou mandar aqui agora. A gente, da última vez que a gente lançou, pessoal, aqui já está com o link de desconto para o pessoal, Léo? Já está com o cupom de desconto já. Show de bola, pessoal. Olha só, a gente vai deixar esse link disponível somente até amanhã, com desconto aí para vocês, tá? Mas eu acredito que hoje mesmo já se encerra aí as vagas, né? A última vez que a gente lançou a turma, a gente estava conversando aqui na live e quando a gente viu já tinha se esgotado as 10 vagas e aí a gente teve que abrir a lista de espera e em razão da lista de espera estar tão grande, né, já tinha mais de 30 pessoas que já tinham inserido o nome no e-mail, então a gente resolveu lançar essa nova turma, então corre porque senão vocês vão ficar de fora e eu garanto, é o compromisso que eu fiz, né, com os meus alunos, que todos que estiverem na Turma Pro serão aprovados com nota acima de 80 pontos. E é isso aí, pessoal. E outra coisa, lembrando que a preparação para essa prova oral não é só aquele negócio de a gente falar e treinar, responder, né? A gente precisa também ter um material adequado, uma orientação adequada e lembrar todos os aspectos que serão avaliados durante a sua prova oral, né? Então, a gente traz para vocês, além de todos os materiais, resumos, mapas mentais, para fazer você recuperar aquela memória vaga de algum conteúdo que você não se lembre no momento, para você poder alcançar, chegar na hora do momento da prova e responder adequadamente, né? Então, pessoal, realmente é uma coisa que vale muito a pena, é uma preparação muito adequada, tem muitos cursos por aí que estão fazendo simulados orais que o preço não cobre 2 semanas de aula na Turma Pro. Então, exatamente. São vagas limitadas. E a gente não vai abrir mais, pessoal, porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou esperar aqui, porque depois, quando sair o sorteio da banca, eles vão lançar outra turma. Pessoal, a gente não vai lançar mais turma, porque eu já tenho meus compromissos do trabalho, já tem a outra Turma Pro, que já me consome muito tempo. O Léo também já tem os compromissos dele. Então, a gente está abrindo essa turma já, assim, tentando, né? A gente já não tem mais nenhum tempo livre. Então, assim, aproveitem, porque não vai ter outra oportunidade. E se você quer treinar simulações orais até a data da prova, é só, vir com a gente, beleza? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, como que funciona a Turma Pro e tal? Gente, é o seguinte, a Turma Pro funciona da seguinte maneira, vocês vão ter acesso a todos os materiais dentro da área do aluno, tá? E aí vocês vão poder participar de uma arguição semanal, tá? Então, essa arguição semanal vão ter várias datas para você escolher com horários diferenciados, então vai ter até, mas eu não posso participar de dia de semana, mas vão ter arguições também aos finais de semana. As arguições funcionam da seguinte maneira, são turmas exclusivas, turmas menores ainda do que a turma cheia da Pro, e onde todos, durante a turma, serão avaliados, tá? Sim, pessoal, as aulas, todos são avaliados. Exatamente. Durante as aulas, a gente faz a gravação delas, tá? Durante as arguições, e coloca na plataforma apenas para os alunos que têm acesso. Aí, você vai poder verificar como está a sua forma de falar, você vai poder se olhar depois e corrigir. Outra coisa muito boa também, por exemplo, você pode ter acesso às outras aulas, às outras arguições, e você poderá assistir as aulas pausando o vídeo e respondendo você também ali. Então, você vai ter essa possibilidade de treinar com mais questões ainda. Pessoal, material igual a gente está fazendo, ninguém está fazendo igual. E detalhe, o preço que a gente está colocando é o preço mais assim em conta que vocês vão encontrar, no mercado, porque o nosso intuito, é muito mais ajudá-los do que qualquer outro aspecto, A gente está fazendo isso com o intuito de que vocês todos sejam aprovados, Já foi tão difícil chegar até aqui, então não vai ser agora que vocês vão cair, que vocês vão nadar e morrer na praia. Então, enfim, espero, vê-los aí na Turma Pro, que vai se iniciar nessa semana, e vou deixar aberto agora para perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa, e vou encerrar a gravação. Beleza, pessoal?